Manhã, tarde, noite, frio ou calor? Você já escolheu a data e o horário do seu casamento? E o tema da cerimônia? Não? Então vem comigo. E aí, gente? Hoje nós vamos falar de 3 coisas: importância da definição do horário, da data e do tema do casamento. Vamos começar pela data. É muito importante você definir a data do casamento, por quê? Porque você vai saber em que época do ano vai ser realizada a sua cerimônia. O que isso interfere? Em tudo. Porque a época do casamento vai te dizer que flores você vai usar e que clima vai estar fazendo. Sendo assim, tudo vai girar ao redor disso. Se você vai poder fazer uma cerimônia aberta, se você vai ter que fazer ela em um local fechado, por exemplo, se você mora em um lugar muito frio e você vai fazer na época em que faz frio, que aqui no Brasil é em julho, mais ou menos, né? Você vai ter que fazer isso num lugar fechado, principalmente se for à noite, porque à noite faz mais frio, óbvio. Além da importância da data, é importante também você definir o horário. Por quê? O horário também vai ter influência em determinados outros fatores do casamento. Por exemplo, o tipo de cerimônia, o tipo de recepção e decoração que você vai fazer e o tipo de buffet que você vai servir. Por horário, a gente entende período do dia, por exemplo, manhã, tarde, noite. Então eu vou diferenciar cada um. No período da manhã, você tem 3 opções. Ou você faz um café da manhã antes da cerimônia, ou você serve um brunch logo após a cerimônia, se a sua cerimônia for mais cedo, ou você estende a sua cerimônia um pouco mais e serve um almoço. O café da manhã, o que é? Café da manhã normal, que todo mundo toma em casa. Geralmente é um pouco mais elaborado. Segunda opção é o brunch, café da manhã mais elaborado. Omelete, sei lá, crepe, essas coisas mais fortes. O brunch se assemelha um pouco com o café da manhã norte-americano. A terceira opção é o almoço. Você começa a sua cerimônia ali por volta de 10 horas da manhã, então naturalmente por volta de 11 horas da manhã ela vai terminar. E aí você serve um almoço para os convidados. Isso vai se estender até ali umas 2 horas, 3 horas da tarde. No período da tarde, tem 2 opções. A primeira delas é um coquetel e a segunda é o jantar. Com o coquetel, geralmente é uma cerimônia menor para menos pessoas e vai servir coisas mais leves. A duração também é menor. No caso do jantar, geralmente eu vejo as pessoas fazerem isso quando elas fazem a cerimônia no final da tarde, ali no pôr do sol. A cerimônia vai se estender até ali umas 6h30. Então, por volta de 7h30, no mais tardar 8 horas, você serve o jantar. É importante que você faça pelo menos uma mesa de frios antes. O pessoal vai estar com fome. Imagina, eles vão chegar no seu casamento por volta de 4h30 da tarde. Até as 7h30 já vai estar todo mundo com bastante fome. Pense nisso. A terceira opção de casamento é o casamento noturno, que é o mais glamuroso e ainda é o mais usado hoje em dia. Só tem uma opção de recepção e buffet, que é jantar. Óbvio, não tem como fugir disso. A não ser que você faça uma cerimônia muito pequena, você pode fazer um coquetel. Mas ainda vai ficar meio estranho, assim. Sei lá. Mas o jantar pode ser de 2 formas. Pode ser um jantar comum ou pode ser uma ceia, que é usado muito naquelas festas de 15 anos, que é o jantar após a meia-noite. Eu particularmente não gosto muito disso, porque eu acho que as pessoas ficam com fome por muito tempo e acaba gerando aquela conversinha, né, aquele desagrado, o ambiente não fica legal. A não ser que você sirva algumas coisas antes, tipo, coloca uma mesa de frios à disposição, sirva uma entrada, sei lá. Nosso terceiro assunto de hoje são os temas. Hoje em dia tem uma coisa muito legal que são os temas nos casamentos. Eu classifico esses temas em 4 categorias: por objetos, por assuntos, por épocas, por cores. Convite, decoração, recepção, fotos, tudo que você fizer relacionado ao seu casamento vai trazer um pouco daquele tema. Vou dar um exemplo de cada um. Por objetos, quando eu estava fazendo minhas pesquisas, eu vi um casamento muito legal cujo tema eram balões e cataventos. Então a decoração trazia esses elementos, os convites, ensaios que eles fizeram, tudo trazia um pouco desses elementos. Eu não lembro o que eu coloquei quando era assuntos. Épocas, por exemplo, você pode se basear na década de 60 para organizar o seu casamento. Então tudo vai trazer um pouco daquilo que era daquela época. Até o seu vestido pode trazer elementos daquilo, se você quiser, claro, né? Isso não é obrigatório. Cores. Hoje em dia as cores também são um tema. Você pode fazer o seu casamento todo cor-de-rosa. Não que tudo vá ser cor-de-rosa, mas a cor principal é o cor-de-rosa. Ou verde, ou azul, ou laranjado, ou amarelo. Tudo você vai trazer elementos que remetam a essa determinada cor. Não é necessário que você escolha um tema para o seu casamento. Tô falando isso que hoje em dia muitas pessoas usam isso. Bom, o quarto assunto que eu vou trazer hoje é o meu casamento. Eu queria fazer o casamento no final de junho, começo de julho, porque é mais frio. Só que eu preferi adiantar um pouco a data do casamento
Já no horário, eu segui o meu sonho, que é casar pela manhã. Os meus motivos pra marcar pela manhã são: primeiro, sempre sonhei em casar de manhã. Segundo, acho que as fotos e a filmagem ficam mais bonitas por causa da luminosidade, as cores ficam mais vivas e tudo mais. E o terceiro motivo também são as fotos, só que o outro lado. Não vou ter que acordar cedo no dia seguinte pra fazer a produção pós-casamento. E eu vou ter bastante tempo pra tirar foto antes do almoço. Antes do almoço? Como assim, Juliana? Não vai servir um almoço? Não. No meu casamento, eu vou servir um café da manhã, antes da cerimônia. Então, os meus convidados vão chegar às 8h30, hein, gente, em ponto. Quando eu comecei a organizar o casamento, eu pensei em servir um brunch. Mas eu achei que ia se estender demais e eu não queria isso. Ainda mais que vem muita gente de fora, fica chato aquela coisa dos noivos terem que ficar tirando foto e não pode conversar nem nada. Como eu falei, hoje em dia é muito atual você estabelecer um tema pro seu casamento. E eu sou uma pessoa muito moderna. Mentira, eu não sou tão moderna assim não. Mas quando eu tava fazendo minhas pesquisas, eu gostei muito dessa ideia de ter um casamento temático. Então eu quis trazer isso pro meu casamento. Estabeleci um objeto. E foram os balões. Vocês estão vendo aqui, tem uns balõezinhos aqui no meu mural escondido aqui. Não é à toa, eu vou usar isso no meu casamento. Já comecei a usar, na verdade. Quem me acompanha no Twitter ou no Facebook já viu que eu coloquei algumas fotos do ensaio que eu e o Lucas fizemos na semana passada, no meio de muitos balões. Aquilo tudo foi eu que montei, me inspirei no ensaio de outros noivos que eu achei muito legal. Não ficou idêntico, lógico que não, porque cada um tem uma identidade. Nós fizemos as fotos no Centro Cultural Gustave Ritter, aqui em Goiânia, que é uma escola de música, artes e dança. É um prédio bastante antigo, então teve uma pegada meio vintage, sim, que é uma coisa que eu gosto também. Essas fotos que a gente tirou na semana passada vão servir para os nossos convites e também eu vou usar algumas delas na decoração, que vocês vão ver no dia do meu casamento, porque eu também não vou revelar tudo aqui, né? Além dos convites e das fotos, as minhas damas vão entrar carregando balões. Ao invés daquele tradicional buquezinho, elas vão entrar com mais ou menos uns 2 balões cada uma, cheios de hélio, com eles flutuando, bonitinho. E na minha decoração também vão ter esses elementos. Ter alguns balões flutuando por lá. Bom, no tema de hoje é isso. Eu quero agradecer ao meu pai, porque de novo ele me ajudou com a iluminação aqui. Além disso, ele me deu uma câmera nova. Vocês estão vendo que a imagem tá bem melhor. Eu tive até que fazer uma maquiagem pra ficar mais bonitinha, né? Beijo, pai. Quero mandar um beijo também pro Nathan. Ele acha que eu não lembro dele, mas eu lembro sim. Você é irmão de um colega que estudou comigo no ensino médio, 1º e 2º ano, lá no Fonte de Luz. Minha memória é muito boa. Beijo. E eu também quero mandar um beijo para o meu noivo, Lucas, porque ontem ele saltou de paraquedas. Esse foi o meu presente de noivado pra ele. Vocês lembram, né, que eu falei que o noivo dá um anel de noivado, então a noiva tem que dar um presente de noivado para o seu noivo também. E o meu presente foi realizar um sonho que ele tinha, que era pular de paraquedas. Ele saltou de paraquedas sozinho, foi super tenso pra mim, ele adorou, né? Mas tudo bem. Ele tinha que ter um grito de guerra e ele gritou 110, que é o que falta para o meu casamento. 110 dias, vocês sabem o que é isso? 3 meses e 20 dias. Eu tô ficando louca! Amor, um beijo. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado muito do presente. E eu não sei não se eu vou deixar você saltar de novo, porque eu fiquei muito nervosa. Então é isso, gente. Faltam 110 dias pro nosso casamento. Nós já vamos mandar fazer os convites. Aliás, esse é o nosso próximo assunto. A temida lista de convidados. Uau! Tchau!